Vamos agora o Dr. Everett Worthington, né? Worthington, é isso, Worthington. Muito bem, ele é doutor em psicologia, professor na Virginia Commonwealth University e psicólogo clínico. O tema, o que eu aprendi sobre o perdão. Obrigado. Ok. Bom dia. Estou feliz por estar aqui. My Portuguese is now exhausted. So, I have a lot to talk about with you. I have been studying forgiveness for probably about 35, 40 years, and started in looking at couples and how couples forgive each other or don't forgive each other. And then got into studying this scientifically. And so over those years, I have come up with some answers to some questions about forgiveness, and I wanted to share some of those with you today. So let me start off by just pointing out what we all know. There are 3 different types of forgiveness. And one of those is God forgiving us. So this is divine forgiveness. And of course, God is going to be God. God is going to be sovereign and is going to forgive us out of His mercy and His grace, give us a great gift. Second type of forgiveness is interpersonal forgiveness. This is us forgiving each other or not forgiving each other. And then the third type of forgiveness is self-forgiveness. So when I do something that is wrong, or I believe is wrong, or I make a mistake, can I deal with my condemnation of myself? Can I forgive myself? So those are related to each other, but they're different. And I'm going to spend most of my time on interpersonal forgiveness, how we forgive or don't forgive each other. So the first question is, what is forgiveness? What is interpersonal forgiveness? And I start thinking about forgiveness by imagining that when we are hurt, when we are offended, we establish an injustice gap. So this is the gap, the difference between the way I would like to have an incident resolved and the way it is right now. Big gaps, big injustice gaps are very hard to forgive. Small injustice gaps are easier to forgive. So we keep a running score in our mind about how much injustice totally we have experienced. Now, justice
Bom, a justiça é algo que acontece na sociedade. A justiça acontece na sociedade se alguém me rouba ou furta algo de mim. A lei vai lidar com essa pessoa. E eu, então, meço a quantidade de injustiça vendo a lei lidar com isso. Então, a lacuna de injustiça acontece dentro de mim, essa tabela. Mas a justiça acontece fora de mim, na sociedade. Então, vocês entendem a diferença, então. O que acontece é que eu mantenho essa tabela interna de injustiça que tem a ver com a minha capacidade de perdoar. Mas a justiça se encontra num nível de interação diferente do que o perdão. O perdão acontece dentro de mim, a justiça acontece na sociedade. O que é o perdão? Em primeiro lugar, vamos ver o que perdão não é. Perdão não é tolerar, isso que é o aguentar. Isso acontece muito numa cultura coletivista, como na China ou em Hong Kong, onde as pessoas dizem: eu não vou reagir à tua ofensa porque eu não quero desromper ou atrapalhar a harmonia. E por isso eu não respondo, não reajo. Então, perdão não é essa tolerância. Também não é desculpar, dizer, sim, você fez isso aí, mas o que você fez estava certo. Isso não é perdão. Também não é reconciliação. Não é a restauração de confiança. Isso é reconciliação, que é a restauração de uma confiança na relação. Também não é esquecer. Se eu esqueço que alguma coisa aconteceu, eu não preciso perdoar isso, porque está esquecido. O perdão não é justificar que foi feito comigo. É dizer, sim, você foi justificado porque eu ofendi você ontem. Perdão não é obter justiça. Isso tem a ver com justiça, não com perdão. Perdão não é desculpar algo que foi feito, dizer, sim, eu te desculpo por me ofender, porque você teve uma infância ruim. Então, perdão não é nada dessas coisas. O que é perdão? Existem dois tipos de perdão. Um desses tipos é tomar uma decisão de que eu vou lidar com essa pessoa de uma forma diferente. Isso é o que eu acredito que consta na Bíblia como perdão. É o que Jesus considera perdão, quando ele diz perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos aos nossos devedores. Então você vai lidar com essa pessoa como uma pessoa
valiosa e estimada. Mas você pode tomar a decisão de agir de forma diferente para com alguém e ainda continuar sentindo rancor, ressentimento, hostilidade por aquela pessoa. Então isso significa que você pode ainda continuar sentindo como não perdoando aquela pessoa. E deixar de perdoar é uma combinação de emoções negativas. Hostilidade, ódio, ressentimento, amargura, raiva, medo. Todas essas emoções estão presentes. E são essas coisas, são as emoções que vão impactar a minha saúde. Como acabamos de ouvir do professor Gessler. Se você continua sentindo falta de perdão, então talvez sugere que existe um segundo tipo de perdão, que é o perdão emocional. Esse tipo, perdão emocional, é substituir essas emoções negativas com emoções positivas em relação à pessoa, à outra pessoa. Com amor e compaixão por essa pessoa, com empatia e compreensão, com simpatia por essa pessoa. Isto tem ajudado a perdoar emocionalmente. Quando eu sinto humildade e esperança e gratidão por tê-los perdoado. Então, há dois tipos de perdão. Não são duas metades do mesmo perdão. São dois tipos diferentes de perdão. Um é uma decisão e o outro é uma mudança emocional. Vamos fazer algumas distinções sobre o que perdão não é. O perdão acontece dentro da minha pele, debaixo da minha pele. É uma decisão que eu tomo, é uma mudança emocional. Dizer eu te perdoo, eu lhe perdoo, não é perdão. Vocês entendem? Se eu digo eu te perdoo, isso não é perdão ainda. Porque, como mostra aqui o desenho, eu poderia dizer eu te perdoo e dar uma facada pelas costas. O que eu digo não é necessariamente o que está acontecendo dentro de mim. Então, a comunicação do perdão não é a mesma coisa que perdoar. E perdão não é a mesma coisa como reconciliação dentro de uma relação. Eu tenho controle sobre tomar a decisão de perdoar ou não, ou mudar as minhas emoções, mas eu não tenho controle sobre a questão se nós conseguimos nos reconciliar. Talvez você não queira se reconciliar comigo. Nós desenvolvemos uma forma de entender o perdão que é um método científico, e eu
fiz esse fluxograma aqui. Eu não vou passar tudo isso aqui, porque senão nós íamos passar o dia todo aqui. Vou apenas apresentar um exemplo de perdão que trata de algo que se passou na Segunda Guerra Mundial. Havia um piloto americano de nome Jacob de Chazer. Estava voando uma missão sobre o Japão e o seu avião foi derrubado, ele foi capturado. Havia um guarda muito cruel que controlava a vida dos prisioneiros. Esse guarda machucava os prisioneiros. Uma vez bateu a porta na cara do Jacob, mas um dia uma Bíblia foi contrabandeada para dentro da prisão. E Jacob de Chazer, a essa altura, não era cristão, mas seus olhos caíram no versículo Lucas 23, 34a, que diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que estão fazendo. E ele levou isso a sério. Ele começou a perdoar essa pessoa que estava machucando ele tanto. Isso levou ele a se tornar cristão e após a Segunda Guerra Mundial, quando foi repatriado para os Estados Unidos, ele tomou a decisão de ir para o Japão após a guerra e começar uma missão para levar o cristianismo para mais pessoas no Japão. Ele estabeleceu uma missão no Japão, mandou imprimir uns panfletos e certo dia uma pessoa chamada Mitsuo Fushida passou lá ali na missão e levou um desses folhetos e Fushida foi o piloto que liderou o ataque sobre os Estados Unidos em Pearl Harbor, que fez a guerra, fez os Estados Unidos entrar na Segunda Guerra Mundial. Mitsuo Fushida tinha perdido a sua honra militar porque o Japão perdeu a guerra, ele se sentiu desonrado e está pensando em cometer suicídio. Mas naquele panfleto que ele leu, Jacob de Chazer, naquele lugar do Jacob de Chazer, e ele leu essa passagem: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então, ele pensou nas pessoas que tinham cometido injustiça para ele. Ele se tornou um cristão. E no 40º aniversário de Pearl Harbor, ele falou para os sobreviventes daquele ataque. E no final da sua fala, para os sobreviventes, numerosos, em Pearl Harbor, ele deu a cada um uma Bíblia, ressaltando esse versículo de Lucas: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então, esses homens experimentaram não só uma decisão para
perdoar, porque Deus os tinha perdoado, mas também Deus também permitiu uma experiência de perdão emocional e se tornaram irmãos em Cristo. Então, agora podemos entender como a justiça e a perdão podem estar interrelacionados. Algumas pessoas dizem que justiça é oposto ao perdão, mas não é o caso. Apenas opera em nível diferente. Justiça é experiência social na sociedade e o perdão acontece dentro do meu coração. Minha mãe foi assassinada por um jovem. Eu pude perdoar esse jovem pelo assassinato da minha mãe, mas se ele fosse pego pelo sistema judicial, ele teria que enfrentar a justiça, mesmo assim. Bom, o perdão acontece debaixo da minha pele e dentro de um contexto de relações interpessoais, ou seja, no contexto de pessoas, a interação de pessoas entre si. E por isso podemos verificar o que acontece em grupos, em casais, entre pessoas no trabalho, podemos verificar como as pessoas interagem para chegar ali onde esquecem dentro ou debaixo da pele, o que está debaixo da pele. Bom, qual é a vantagem do perdão? O perdão é bom de muitas maneiras. Já ouvimos várias coisas a esse respeito, em todos os casos. Perdão é bom para a sua saúde física, para a sua saúde mental, é bom para as suas relações, para a sua vida espiritual, e é a coisa moral correta de agir, é a forma de ser virtuoso. Bom, como é que ajuda a saúde mental? Ajuda o sistema cardíaco. Isso reduz o risco de problemas cardiovasculares, é bom para o seu sistema imunológico, reduz o nível de cortisol em repouso e muda a variabilidade do seu pulso cardíaco. Ou seja, é uma medida da sua capacidade de se acalmar. É bom para a sua saúde mental porque reduz a ruminação, ou seja, ficar lembrando sempre de novo as coisas. Isso tem a ver com todas as formas de problemas mentais, problemas obsessivos compulsivos, estresse pós-traumático, ansiedade, muitos problemas que envolvem a ruminação. E se você perdoou, você vai ruminar menos.
É bom para suas relações em casa, no trabalho e também com suas amizades. E é bom para a sua vida espiritual, porque as pessoas podem ficar bravas, que o mundo tem rancor, e isso interfere com a relação com Deus. Então, ponto que devemos levar para casa, perdão é uma coisa boa e traz muitas vantagens e benefícios. Bom, vocês precisam decorar essas coisas aqui. Bom, estou brincando. Então, isso aqui são publicações de revisão que resumem todas essas vantagens. São muitos estudos sobre isso. Bom, religião e espiritualidade também estão relacionados com o perdão. Todas as religiões valorizam o perdão mais do que as pessoas não religiosas. Cristãos tendem mais ao perdão e praticam mais perdão do que outras religiões, porque perdão é um item central do cristianismo. Mas todas as religiões valorizam e promovem o perdão. Mas a compreensão do perdão difere entre as religiões. Pessoas religiosas são boas perdoadoras. Muito cedo havia uma constatação surpreendente sobre religião e perdão. Quando cristãos foram medidos e diziam, eu perdoo muito, você diria que você perdoa muito. Levante a mão quem acha que perdoa muito. Então, muitos cristãos diziam, eu sou uma pessoa que perdoa muito. Mas quando se fez a medição, quando se ofendiam, se machucavam, não eram tanto mais perdoadoras do que pessoas não religiosas. Então os cristãos são hipócritas. Bom, o resultado é que isso era um problema do método. E se eu pergunto a você, se você tomar um exemplo pior, mais brutal, mais difícil de se perdoar, com o qual você está lidando, bom, você está pelejando com isso aí, mas você é cristão, eu sou uma pessoa que perdoa muito. Então, você pode pensar em pessoas de coisas que você não perdoou ainda, você diz, eu consigo lembrar. Bom, mas eu perdoei a maioria. Mas se você pega uma pessoa que não acredita em Deus e pergunta, você se lembra de pessoas que você não perdoou, eles dizem, bom, quanto tempo você... eu posso pensar de 20 ou 50. Então era um problema de método que levou a esse mal entendido sobre a diferença entre cristãos e não cristãos, ou não religiosos, que levou à afirmação de que pessoas religiosas são hipócritas. Então a religião é uma espécie de qualidade humana onde nos juntamos, cultuamos em grupos e por isso
efetivamente, temos gente que não está no grupo. E uma parte da natureza humana é que tendemos a excluir pessoas que estão fora do grupo. E então a religião pode ter um efeito negativo na medida em que ficamos próximos às pessoas que são nossos semelhantes em religião, mas excluímos outras pessoas. Então a religião pode ter um efeito negativo nesse aspecto. A religião é algo que acontece como num grupo de pessoas que acreditam determinadas coisas. A espiritualidade é o meu sentimento ou sensação de intimidade ou ligação com o sagrado. Então a religião é mais uma coisa de grupo. E espiritualidade tem mais a ver com a minha relação pessoal com o sagrado. Então, o que constatamos é que a religião está muito relacionada com o perdão. A espiritualidade é menos relacionada com o perdão, mas tem alguma relação. O auto-perdão e espiritualidade, minha intimidade com Deus, está relacionado com a espiritualidade, bastante. Desculpem, o auto-perdão está ligado à espiritualidade, bastante, mas o auto-perdão não está muito ligado à religião. O que sabemos da Escritura é que se você verificar as referências da Escritura sobre o perdão, você vai constatar que ao longo do tempo a mensagem sobre o perdão mudou nas Escrituras. No começo, nas primeiras citações no tempo sobre misericórdia e perdão, a Escritura diz: Deus veio e disse, eu sou um Deus misericordioso, mas eu terei justiça e vou levar essa justiça até a 5ª geração. Bom, não parece muito perdoador essa atitude, mas se você vai ver a variação entre versículos ao longo do tempo, o que você constata que todo aquele negócio de infligir justiça até a 5ª geração, tudo isso cai fora ao longo do tempo, até chegarmos ao ponto de dizer onde o perdão trata realmente de misericórdia. Vou deixar fora alguns slides, de modo que possamos chegar ao fim. Isso aqui é matéria boa. Vocês teriam gostado muito disso aqui. Bom, e que tal a questão de perdoar a si mesmo? Muita gente sentem autocondenação porque fazem coisas erradas e então pelejam com esse auto-perdão. Bom, será que conseguimos perdoar a nós mesmos? É uma questão teológica também.
A resposta é: somente Deus pode nos liberar da nossa culpa moral. Quando perdoamos a nós mesmos, não nos estamos liberando da culpa moral. Nós estamos mudando nossas emoções para conosco mesmos. Então, perdão divino é necessário para mudar uma posição moral, uma situação moral. Mesmo quando Deus nos perdoa, continua havendo consequências para as coisas mal feitas. Davi, da Bíblia, cometeu adultério com Betseba e então procurou matar o marido dela, e quando ele foi confrontado por Natan, o profeta, Natan lhe contou uma história e disse: um homem tinha um cordeiro que era precioso para ele, e seu vizinho tinha muitas ovelhas, mas o vizinho o forçou a entregar esse único cordeiro dele para o divertimento de alguém, o entretenimento de alguém. Bom, Davi tinha muitas esposas e concubinas e olhou para a mulher do Urias e pegou essa única ovelha dele. Então, Natan confrontou Davi, porque Davi disse: esse homem merece morrer. O Natan disse: como vocês sabem, você é o homem que roubou o cordeiro, a ovelha do outro. E ele ficou surpreso. Mas eu fui enviado por Deus, disse Davi. Mas Natan disse: você está perdoado. Será que Davi foi perdoado por Deus? Davi foi perdoado? Sim ou não? Sim. Davi foi perdoado, mas se olharmos o Salmo 51, vamos ver que Davi escreve um salmo que disse: isso aconteceu depois que Natan tinha confrontado ele. É um cântico de muito remorso, onde ele diz: purga-me com hisopo, tira fora a minha sujeira. Quer dizer, mesmo Deus tendo perdoado ele, Davi tinha autocondenação, mesmo tendo sido moralmente perdoado por Deus, porque havia consequências, e ele experimentou essas consequências, ou seja, o remorso, o arrependimento sobre a sua ofensa. Então, para perdoar nós mesmos, há dois fatores. Um deles é: eu preciso restabelecer meus valores morais. Eu preciso ser responsável. Eu não posso dizer simplesmente eu me perdoo a mim mesmo, porque isso é apenas deixar a gente passar e ignorar as coisas. Não, eu preciso ser responsável.
E, então, eu preciso conseguir perdoar-me emocionalmente e tomar a decisão de me perdoar e restaurar o equilíbrio emocional. Ambas essas coisas são necessárias. E essa forma que a gente esboçou, nós temos aqui, esboçamos essa questão da seguinte maneira: é necessário ter um autoconceito positivo e a afirmação de valores para conseguir auto-perdão, que inclui ambas as coisas. Portanto, quais são os pontos que podemos levar para casa, em resumo? Existem três tipos principais de perdão: divino, perdoar aos outros e perdoar a nós mesmos. Há muitas formas de lidar com injustiça. Eu posso aceitar que as coisas... Posso lidar com a injustiça obtendo justiça por parte da sociedade. A justiça não funciona contra o perdão, mas nos ajuda. Por quanto mais justiça eu vejo sendo feita, menor fica a minha lacuna de injustiça e mais fácil é perdoar. Existem dois tipos de perdoar: tomar uma decisão e mudar a emoção. Religião e espiritualidade estão embaladas em perdão. E mesmo quando eu sou um ofensor, machuco alguém, ofendo, eu posso me perdoar se eu procurar ser responsável e fazer a coisa correta. E então procuro mudar minhas emoções em relação a mim mesmo. Então, muito obrigado por sua paciência e sua atenção, que eu estimo muito.